A parapsicologia aceita como prova cientificamente válida da continuidade da vida após a morte o fato de que o morto pode manifestar-se, seja como aparição, seja através de um médium, e comunicar fatos que só ele tinha conhecimento. Então ele diz: não vejo qualquer possibilidade de contestar que ao menos uma parte da nossa existência psíquica se caracteriza por uma relatividade de tempo e de espaço. À medida que nos afastamos da consciência, essa relatividade parece elevar-se até o não espacial e a uma intemporalidade absolutas. Não foram somente meus próprios sonhos, mas ocasionalmente os de outras pessoas que, revisando ou confirmando os meus, deram forma às minhas concepções de uma sobrevida. Uma de minhas alunas, de quase 60 anos, teve um sonho particularmente importante, mais ou menos 2 meses antes de morrer. Ela chegava ao além, numa sala de aula. Nos primeiros bancos estavam sentadas várias de suas amigas falecidas. Uma atmosfera de expectativa geral reinava no ambiente. Olhou em torno, procurando um mestre ou um conferencista, mas não encontrou ninguém. Fizeram-na compreender que o conferencista era ela própria, porque todos os mortos deviam, imediatamente depois do falecimento, apresentar um relatório da soma de experiências por que passaram em vida. Os mortos se interessavam extraordinariamente pelas experiências da vida que os defuntos traziam, como se os fatos e os atos da vida terrestre fossem acontecimentos decisivos. Em todo caso, o sonho descreve um auditório muito singular, impossível de ser encontrado na Terra. As pessoas se interessavam ardentemente pelo resultado final, psicológico, de uma vida humana, que, segundo nossa maneira de pensar, nada tem de notável, além da conclusão que dela se possa tirar. Observe que relato interessante, né, sobre essa questão. E aí nós vamos assim trazer alguns trechinhos, né, do Jung, da experiência de quase morte dele, né? O Jung teve uma parada cardíaca e ficou assim por um tempo, teve essa experiência de estar clinicamente morto. E aí, muito interessante, né? Porque o que acontece com ele? Ele teve várias experiências fora do corpo, algumas já mencionamos, outras vocês podem ler no livro. Mas acontece com ele um fenômeno que é muito comum de acontecer quando a pessoa que tem a experiência de quase morte volta. Primeiro, ela às vezes fica lá e não quer voltar. Primeiro ponto, ela não quer voltar. No segundo momento, ela sente o compromisso de voltar, foi o que aconteceu com ele, o médico dele apareceu para ele dizendo que ele tinha que voltar. E ele fica meio contrariado, que estava tão bom lá. E aí ele acaba voltando a contragosto, que é o que acontece com muitas pessoas. E quando ele volta, ele fica deprimido, uma coisa que pode acontecer com pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Quando a pessoa volta para aquele corpo, é uma sensação estranha depois de vivenciar aquela liberdade. Essa questão da volta, eu vou até trazer um casinho rápido, enquanto nós estamos falando do Jung. O caso da Marta, né?
que teve uma experiência de... ela deixa o corpo, né? Tem um desastre, o filho dela está no carro, o caminhão passa, ela fica semi-morta. Ela olha ali, preocupada, vê que o filho está bem e fica olhando o próprio corpo e não acha tão... Não dá muito valor, ela achou muito mais interessante o estado que ela estava vivenciando ali, flutuando acima do corpo, né? Estava mais interessada na situação dela. E ela estava se sentindo incrivelmente leve, que é outra descrição que as pessoas fazem, né? De flutuar, de estar leve, de se deslocar por meio do pensamento, né? Não havia realmente qualquer esforço, nem em qualquer coisa que eu pretendesse fazer, nenhuma resistência. Não tinha que arrastar o meu corpo velho e pesado atrás de mim, né? Na verdade, o corpo dela, antes do acidente, não era nem velho nem pesado. Ela passava um tempo tentando controlar o peso, mas a sensação não é questão corporal em si, é o corpo, propriamente dito, que quando a alma está livre do corpo, ele é uma coisa pesada. Bom, e aí ela estava lá, enfim, sensação, né, muito boa, se mover sem esforço através do espaço, e perdeu temporariamente a noção de ligação ao mundo que jazia abaixo dela. Podia ter ficado assim para sempre. No entanto, ela sabia o que acontecera, que o seu corpo estava lá embaixo, no mundo cotidiano, outrora era o único mundo que ela tinha conhecido, e aí ela ouve a avó dela, a avó falecida, chama por ela. Eu tinha certeza que era ela, com aquele jeito de ser brincalhona e séria ao mesmo tempo. A vozinha ralhou-me de uma maneira muito carinhosa. Agora volte já para baixo. Volte lá para baixo, que é o seu lugar, Mousey. Mousey era a sua maneira de me tratar quando eu era pequena. Não falei com ela, mas pensei comigo mesmo. Não, não voltarei. É muito mais agradável assim. A vozinha pareceu ouvir-me como se fosse... A vozinha pareceu ouvir-me fosse como fosse e voltou a dizer-me para voltar, que Doni precisava de mim e eu ainda tinha muitas coisas a fazer no mundo. Doni era o filho pequeno, né? Que estava no carro, ela viu, ele não se feriu muito, e já tinha uma mulher dando atenção ali. Ela viu toda a cena, né? Do acidente lá de cima. E ela se lembra de ter hesitado. Por um momento sentiu vontade de teimar, como fazia quando ainda era mouse, quando era criança, né? E desejou seguir seu próprio caminho e desfrutar a liberdade da nova situação. Mas depois percebeu que, afinal de contas, sua avó tinha razão. Para dizer a verdade, eu ainda não desejava realmente voltar, mas sabia que era meu dever voltar. E voltou. E ela não se recorda de ter entrado no corpo e tal. E, como muitas outras pessoas que passam por esse tipo de experiência, chega à conclusão que não havia razão para temer a morte. Se aquilo era morte, como havia alguém, poderia alguém ter medo dela?